Amado Deus eterno, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos a ministração total e completa desta vida. Senhor, fala ao nosso coração, meu Pai. Espírito Santo, abre os nossos olhos, porque os nossos ouvidos já podem ouvir, como na parábola das virgens, o clamor de que o Senhor está voltando. E nós precisamos estar prontos, preparados para o teu reino, Senhor. Então eu entrego nas tuas mãos a ministração total e completa desta reunião, para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Diga glória a Deus, bem forte para Jesus. Muito bem. Peço aos irmãos que não conversem agora, prestem atenção. Nós vamos trazer aqui algumas revelações fortes e importantes para o crescimento e o amadurecimento espiritual de vocês. Abra as Escrituras. A segunda carta que o apóstolo Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, engraçado que um pouco antes na carta, Pedro fala dos falsos pastores e dos falsos mestres. Como quando Cristo disse que por se multiplicar o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, é engraçado que um pouco antes Pedro fala no capítulo 2, os falsos mestres. Eu vou ler bem rápido o capítulo 2 para entrar no capítulo 3. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho do quê? O caminho da verdade é o Evangelho. Olha que coisa interessante. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormir. Comércio. O Espírito Santo já vinha alertando aquilo que os nossos olhos hoje veem. E Jesus tinha falado a respeito disso. A manifestação de falsos profetas e falsos cristos também, operando sinais, prodígios e maravilhas, se possível, a enganar até os eleitos e os escolhidos. A comercialização da fé. Hoje, uma boa parte das igrejas evangélicas, nós sabemos, viraram centros comerciais. Então, hoje, o slogan da pregação é essa: busca
essas igrejas. Busca em primeiro lugar o reino material, que vai ser a prova de que Deus está na tua vida, e depois a salvação você alcança. No capítulo 3, ele teve uma revelação que foi dada a ele. Ele diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Na primeira carta ele fala dos falsos profetas. Nesta segunda carta, em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Nós ouvimos isso o tempo todo, né? Vocês falam que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. E cadê Jesus que nunca veio? O último debate, o penúltimo debate, eu entrei em atrito dentro da palavra, um debate saudável, com o padre e com o pastor. Os dois pensam a mesma coisa, porque muitos pensam assim. O padre chegou ao ponto de dizer o seguinte: eu acredito que Jesus vai voltar, mas eu não acredito que quando Jesus voltar, o mundo vai deixar de existir. Porque na visão do padre, que é a mesma visão do pastor, porque a teologia é a mesma, a teologia da igreja protestante hoje, nós sabemos que é ramificação da igreja católica apostólica romana. Então, essa doutrina da escatologia, né, essa escatologia que vem da teologia raiz da igreja católica, ensina que haverá o milênio. Porque essa palavra milênio, ela aparece no livro do Apocalipse, não aparece em nenhuma outra parte da Bíblia. Olha a importância de você estudar o livro do Apocalipse e ver o Evangelho da Revelação. Olha a importância, olha o presente que Deus vai nos dar para todos nós, de nós sermos esclarecidos em relação a isso. Até as profecias de Daniel, nós precisamos entender se elas estão ou não enquadradas no nosso tempo. Então, esse estudo do livro do Apocalipse, nós vamos fazer, vai ser uma revelação maravilhosa para a edificação da sua fé. Presta atenção. Essa palavra, milênio, ela só aparece no livro do Apocalipse, não aparece em nenhuma outra parte da Bíblia. E ela é citada, referência, no dia em que Satanás será solto, falar no livro do Apocalipse, e haverá um período de 1000 anos em que os salvos estarão reinando com Cristo e a terra estará passando pela grande tribulação. Tá? Isso é pregado em quase todos os ministérios. E no último debate que eu tive com o pastor e com o padre, eu disse para eles: tragam os textos bíblicos aqui agora e provem que o milênio vai existir. Jesus nunca falou do milênio. Olha a importância de nós estudarmos então o livro do Apocalipse. Porque se não foi Jesus quem falou do milênio, no livro do Apocalipse, quem falou do milênio? E por que essa palavra milênio foi introduzida?
Jeová deu ao profeta Isaías, de um novo céu, de uma nova terra, que Jeová iria construir. Foi Jeová quem destruiu a terra do dilúvio. Foi Jeová, não foi o Pai. Se você acha que foi Deus que mandou o dilúvio e matou todo mundo, não foi o Pai. Jeová, Elohim, Jeová e os anjos que estavam à frente de todas as coisas neste mundo, eles detinham, presta atenção, Jeová, Elohim, eles tinham nas suas mãos, não tem mais, a alma de tudo o que existia, e o espírito de toda a carne humana não tem mais, porque nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Está dando para você entender? Bem rapidinho. Vai lá no livro de Jó. É tão simples e é tão fácil você entender o Evangelho. Mas é como Jesus falou. Ninguém que bebeu do vinho velho, que é o Velho Testamento, aceita logo o novo. Porque acha que o velho é o quê? Quer ver? Jó, capítulo 12, verso 9. E isso é só uma introdução do que nós vamos estudar no Apocalipse. Vamos entrar hoje no Apocalipse, mas é só uma introdução. Porque eu vou falar hoje dos 4 cavalos de Jeová, que aparecem no livro do Apocalipse, mas que foram profetizados antes que viriam. Isso que eu pedi para você prestar atenção no culto hoje. Olhem todos para mim. Presta atenção. Levanta a sua mão. Você que acredita que você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Jesus comprou você. Pode levantar a mão. Diga, eu acredito. Diga, Jesus pagou por mim um alto preço. Então ele te comprou. Levanta a mão você que acredita que Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo são uma só pessoa. Levanta a mão. Diga, eu acredito que os 3 são um só. Eu só preciso de mais uma pergunta para fazer você entender o que eu vou te passar. Levanta a mão você que acredita que Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Diga, eu acredito. Partindo então dessas 3 perguntas, nós começamos a entender um mistério que existe no Velho Testamento. No livro de Jó foi dito o seguinte, Jó 12, 9. Acerca de Jeová, está falando de Jeová, o Deus do Velho Testamento. Quem não entende por todas essas coisas que a mão de Jeová fez isto? Olha a conjugação de verbo. Que está divina. Está o quê? Está o quê? Presente. Está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne. O quê? Quando foi dito isso no Velho Testamento, está. Então realmente estava. Certo? Certo? Então, se Jeová é Jesus, se Jeová é o Pai, se estava na sua mão a alma de tudo que vive e o espírito de toda a carne humana, não haveria necessidade
dele mesmo. Jeová era um. Jesus não me convenceu, pastor Cristo. O senhor ainda não me convenceu, pastor Cristo. Tá bom. Romanos capítulo 7, verso 4. E olha que nós não entramos nem nos textos que mostram que antes de Jesus nós não éramos filhos de Deus. Romanos 7, 4. A confirmação do que foi dito lá no livro de Jó, e do que é ensinado em todo o Velho Testamento. Paulo, o apóstolo da revelação, disse o seguinte. Acharam? Abre aí, eu espero. Romanos 7, 4. Agora ele está pregando para a igreja. Quem é a igreja? Diga, eu sou a igreja. Ele está pregando para você. Ele diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, leiam comigo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para quem? Olha para mim. Quando você que foi comprado e resgatado por Jesus morre para a lei, morre para o velho, você passa a pertencer a quem? Pelo texto bíblico. Fale mais alto. Quem é o outro que você passou a pertencer? Mas você não disse que Jesus e o Pai são só? Então na lei você era de quem? Se você morre para a lei e você passa a pertencer a Cristo e ao Pai, na lei você não era de Cristo e você não era do Pai. Então aquilo que foi dito no livro de Jó é uma realidade. Você era de quem? Jeová, ou dos anjos. Certo? Isso que o Evangelho nos ensina, que nós éramos por natureza filhos da ira. E agora, pela graça, nós nos tornamos filhos de Deus. Nem todos os homens são filhos de Deus. Diga, o homem só se torna filho do verdadeiro Deus se ele nascer de novo, for gerado. Na lei ele é de outro. Ficou claro isso para vocês? Se não tinha entrado, espero que tenha entrado agora. Por isso que Jesus disse: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Voltando para a revelação de Pedro. Então, quem destruiu a terra no dilúvio foi Jeová, Elohim, Jeová e os anjos, certo? Mas Jesus fez uma alusão a Noé. Jesus faz uma comparação da sua vida com o que aconteceu no dilúvio. Eu disse isso para o padre. Eu disse para o pastor: não tem segunda chance. O senhor está equivocado, o senhor está equivocado. Por causa do João do Apocalipse, vocês se perderam. Não tem segunda chance. E disse para o pastor: eu debato isso com o senhor a hora que o senhor quiser nas Escrituras. Porque foi implantado na mente das pessoas isso. E até quem não é crente, até quem não é cristão, acredita nessa história. É como você conta para uma pessoa uma mentira várias vezes, essa mentira na mente da pessoa acaba se tornando o quê? Então a história é essa: Jesus vai arrebatar a igreja, aqueles que ficarem na terra terão uma segunda chance, mas vai ser difícil, hein, irmão?
Vai ser difícil, porque vai vir um anticristo, a besta 666, a besta. Uma vez, na época da lei, eu não tinha entendimento, eu estava dirigindo, eu estava tão... Aí um obreiro que estava comigo no carro, na lei eu não tinha entendimento, e o obreiro, Lucas, um obreiro queria saber da palavra, eu não tinha, era uma fonte sem água, eu não tinha nada para dar para ele, eu não tinha a revelação do Evangelho, eu dirigindo para ele fazer um programa de rádio, na época, acho que era até televisão na época, e o obreiro estava comigo, o pastor, aproveitar que o senhor está comigo aqui no carro, isso é tão difícil a gente falar com os pastores da palavra de Deus, fala obreiro, fala logo obreiro, o pastor me fala uma coisa, eu tenho uma dúvida na Bíblia, qual é a dúvida que você tem obreiro, eu estou atrasado aqui, fala aí obreiro, pastor, quem que é a besta? A besta, o 666 do Apocalipse. Eu falei, irmão, olha aí, está cheio de besta aqui, ó. As bestas estão tudo aqui, ó. Não deixa eu passar, atravessar o farol. Mas quando você estuda a palavra, não estudar a revelação. Então, a besta vai vir. Vai pôr o microchip. Pastor, inclusive, até já desenvolver, né? Eu já vi. Parece que Satanás vai contribuindo, ele cria uma ilusão, ele cria uma situação, e é claro que ele vai dar veracidade a isso. Então ele vai fazendo, vai construindo as coisas para que a pessoa vá por aquele caminho, como foi dito aí. Ó, o terceiro templo lá em Jerusalém já está sendo levantado, pode até ser levantado, e pode até se levantar esse anticristo escatológico que eles estão esperando, pode até ser. Mas é fato, quando Jesus voltar, tirou a igreja da terra, acabou. O mundo vai mergulhar num caos tão terrível. As potências, as nações, por não entenderem, porque coisas espirituais são para pessoas espirituais, e os líderes mundiais, as potências que não entendem o cristianismo, não conhecem a palavra de Deus, então eles vão entender que estão sendo atacados, é um ataque terrorista que está acontecendo. Então o mundo vai mergulhar num caos tão terrível, em trevas tão terríveis, e num processo natural, tudo vai deixar de existir. Eu estava dizendo isso numa lanchonete, estava pregando com uma pessoa que eu estava lá, a vizinha minha, a mãe dela estava lá, estava pregando para ela, que é espírita. Ela disse, eu não acredito que o mundo vai acabar. Como é que pode o mundo acabar? Não tem como o mundo deixar de existir. Os cientistas, não sei se você está observando, estão batendo nessa tecla o tempo todo. A Terra já saiu do eixo dela, e eles já começaram o cronômetro para o fim de tudo. A própria ciência já determina que o mundo vai deixar de quê? Mas tem crente tapado que não acredita nisso. A ilusão do inimigo é tão grande que muitos de vocês que estão aqui nem acreditam que um dia vocês vão morrer fisicamente. Essa é a ilusão que Satanás põe na mente da pessoa. Isso está lá no Velho Testamento também. Salomão disse que Jeová, está na Bíblia, Jeová põe o mundo no coração do homem, sem que o homem possa descobrir a obra que o verdadeiro Deus fez desde o princípio até o fim. Então você vive. Quem aqui acredita que um dia você vai morrer? Ninguém acredita. Cadê o Michael Jackson? Cadê o Jô Soares? Cadê a Glória Maria? Cadê o Pelé? E um dia vai ser você. Independente de você ser cristão ou não, um dia nós vamos partir. Mas ninguém acredita nisso. Por isso que Paulo diz, nós que somos cristãos, olha para mim, se nós esperamos em Cristo só nesse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é aqui. Aqui é o inferno, gente.
nasceu? Quem disse que você nasceu? Que você recebeu vida? A vida não vem quando você sai do ventre da sua mãe. Quando você sai do ventre da sua mãe, o que vem é a morte. Como assim a morte? Porque a vida que aqui existe nada mais é do que pequenos momentos que antecedem o inevitável, a morte. Então, quando uma mãe ela gera, calma, existe diferença de filhos gerados na cobertura de Cristo e fora de Cristo? Tem ou não tem? A gente não vai nem entrar nesse detalhe, tá? Filhos gerados por pais que estão fundamentados em Cristo nascem santos. Filhos gerados sem a cobertura de Cristo nascem imundos, são salvos por Cristo. Isso que eu estou falando é pesado, mas é uma verdade. Está na Bíblia. Desculpa, está na Bíblia. Aqui é muita informação, às vezes a cabeça fica difícil de entender, mas está na Bíblia. Então preste atenção. No dia que a sua mãe deu a luz a você, já no ventre, que o seu corpo começou a se desenvolver, com o propósito de quê? Morrer! Não é aqui. No dia em que você, e não tenha medo da morte, não tenha medo da morte, porque você já está morto. É que você não consegue ver. Você está aqui, teu corpo está aqui. Mas se você pudesse olhar lá na frente, para trás, você não teria medo da morte. Porque você não está aqui. Você está assentado com Cristo, já fora do tempo, nos lugares celestiais. Mas essa ilusão é causada para você não entender. Então você fica preso aqui. Você está limitado na sua mente aqui. Mas se você começa a entender a palavra de Deus, se você começa a entender a doutrina do Messias, você se liberta no seu entendimento. E você consegue enxergar com os olhos espirituais o grande bem que Jesus já fez por você. Ele já te libertou. Mas você precisa se libertar na sua consciência. Porque tem muitos que ainda estão presos na consciência, com medo. Com medo. E então, para terminar, no dia em que os teus olhos se fecharem para este mundo, você verá o seu corpo corruptível sendo deixado para trás, e Cristo te dará um corpo glorificado para viver com Ele eternamente. Então não tema a morte. A morte, para nós cristãos, ela não é morte, ela é vida. Não é o fim, ela é o começo da verdadeira vida. Então, Jeová Elohim destruíram a terra do dilúvio. E lá no programa de televisão eu falei disso. O padre disse, Jesus falou que a vinda dele vai ser como nos dias de Noé. Ele vai vir como um ladrão. Jesus vai vir como um ladrão. Mas eu não acredito que o mundo vai deixar de existir. Guarda. Se Jesus faz a comparação da vinda dele como
nos dias de Noé, Jesus ainda diz, né? Está na Bíblia. Jesus fala. E como nos dias de Noé eles comiam, bebiam, se casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, e veio o dilúvio sobre todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, se ele usa isso como uma alegoria, pensa, Noé construiu a arca, não construiu? Sim ou não? Ele entrou na arca, não entrou? Quem entrou na arca se salvou? Fisicamente, se salvou? E quem ficou para trás teve segunda chance? Não tem segunda chance. Se for como no dia de Noé, vai todo mundo para o saco. Não tem segunda chance. Ah, mas Jesus falou também. O que Jesus falou? Jesus falou que a vinda dele, né, vai ser como um homem que lança no mar a rede e arrasta para a praia toda a espécie de peixes, se assenta na praia e começa a separar os bons dos ruins. Eu falei isso no programa de debate. Peixe, fora, é água, vive. Vive. Pô, se ele lança a rede, ele apanha os peixes, os bons e os ruins. A rede é a palavra já está sendo lançada, e a separação já está sendo feita pela palavra. Ele traz para a praia, senta na praia e começa a separar os bons dos ruins, aonde está escrito na Bíblia que ele joga os ruins de volta no mar. Não tem segunda chance. Vai para o saco. Não tem segunda chance. Como a parábola das virgens. Não, Jesus falou da parábola das virgens. Sim, 5 loucas, 5 prudentes. As loucas estavam desprovidas do azeite. Tardou o noivo, adormeceram, ouviram-se um clamor, o noivo vem. Elas se levantaram e começaram a preparar as lâmpadas. O noivo chegou e elas foram atrás do azeite. E quando elas voltaram, a porta estava o quê? E elas começaram a bater na porta. Senhor, Senhor, abre o quê? A porta se abriu. Teve segunda chance? Não dorme nessa conversa não, porque você vai para o saco. O saco espiritual. Se bobear o saco do Papai Noel. Tem cristão que acredita no Papai Noel. Fada do dente, coelhinho na Páscoa. Tem cristão que a mentalidade do cristão é complicada. É por isso que a pessoa não consegue entender as coisas espirituais. Então, diga comigo em voz alta, diga biblicamente, não haverá segunda chance. O mundo vai mergulhar no caos. O Espírito Santo não vai mais estar apaziguando. Ele é o apaziguador. Vamos terminar aqui. Aí Pedro diz, dizendo, segunda epístola de Pedro 3, 4, os escarnecedores, né? Os escarnecedores, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus, quer dizer, diga o universo, diga a terra e os céus foram criados pela palavra de Deus. Vai misturar porque Pedro está dizendo isso, de Deus, entender que Pedro ainda tinha muita coisa da lei. Eles vão
voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus. Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas e o que? Dilúvio. Mas o céu, agora presta atenção, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o quê? Até o dia do juízo, da perdição dos homens. Duas vezes Pedro fala disso. Fogo. Ele fala de uma visão que ele teve, presta atenção, da terra ardendo, o mundo inteiro ardendo em chamas. Olha aqui. Mas amados, verso 8: não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 e 1000 anos como? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha o 10: mas o dia do Senhor virá como o ladrão. Jesus vai vir, sempre ele o ladrão. É uma comparação. À noite, do qual os céus passarão com grande estrondo. Leiam comigo. E os elementos ardendo no fogo se desfarão, e a terra e as obras que nela existem, o quê? Se queimarão. Como? Estou terminando já. Levei para a gente entrar nos 4 cavalos. Como? Ele não tinha naquela época. Como ele pôde, pastor Lucas, pastor Davi, como ele pôde ver a terra ardendo em fogo? Irmãos, se você botar fogo nessa cortina, pega. Se põe fogo na água. Olhou para mim. Se você bota fogo, pastor Lucas, na cortina, pega. Será que o fogo consegue consumir a água? A água sozinha não. Presta atenção. Como ele pôde? Como que o fogo pode dissolver paredes? Como ele pôde, pastor Lucas, enxergar o mundo ardendo em chamas? Isso é loucura, isso é impossível de acontecer. Não vai acontecer isso. Vai. Guerra nuclear. Satanás fecha os seus olhos, você consegue, você só enxerga aquilo que é botado na sua mente. As potências nucleares, bombas nucleares, podem, em questão de minutos, destruir por completo todo esse planeta. Quando soltaram aquelas bombas naquelas 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki, né? Hiroshima e Nagasaki, não sobrou nada. E aquelas bombas que soltaram naquelas cidades não chegam nem perto do poderio nuclear que hoje existe. O mundo não está preparado para uma terceira grande guerra mundial. A terra vai se queimar. Explosão nuclear. E Pedro viu isso em visão. Não entendia naquela época, mas ele teve a visão do mundo deixando de existir. E vai ser assim. E vai ser assim. E por que vai ser assim? Por que vai ser assim? Porque isso foi profetizado. Isso não vem da parte de Deus.
Então pensa dessa forma, para terminar. Como 1000 anos para Cristo é como um dia, e um dia para Ele é como 1000 anos, já foi determinado. Jeová, Elohim vão destruir a terra. A única coisa que Cristo vai fazer é tirar a sua igreja. Jesus só vai tirar a sua igreja. E quem ficar? Vai ficar no saco. Não vai ter nem saco, desculpa. Vai ficar para a destruição. Está para acontecer. Olha para mim. Quando eu vou na televisão, eu falo, eu não sou profeta do Apocalipse. Mas está para acontecer. Eu até acho que demorou. Eu acreditava, sentia que Jesus voltava no final do ano de 2022. Falei isso até que voltar da igreja. Provavelmente 2000. Engraçado que satanistas estão falando isso, espíritas estão falando isso, os crentes parecem que estão falando a mesma coisa. 2023 é o ano apocalíptico. Tem um camarada aí, um ex-satanista, que servia lá os capetas mesmo das profundezas do inferno, para mim tudo. Ele disse, conversa dele, ó, tem 3 capetas, tem 3 capetas aí, tem 3 demônios aí, que vão ser libertados no ano de 2023. Comigo. Se soltar mais capeta, já pessoa o crescimento. Mas vai acontecer. Então viva hoje. Como se Jesus fosse voltar amanhã. Jesus nos tem guardado, Jesus nos tem abençoado. Amém? Ele volte para Jesus. Aí, no próximo estudo, nós vamos entrar mais a fundo.